fala sobre validade, efetividade e implicações legais quanto ao registro do auto de arrematação. É importante aqui, eu vou falar brevemente, para deixar os meninos brilharem bastante. A gente diferenciar o auto de arrematação da carta de arrematação. O auto de arrematação é um documento elaborado pelo leiloeiro, que é assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante, e também pelo juiz, certo? E esse documento ele vai compor a carta de arrematação. O que acontece normalmente é registrar a carta de arrematação. Então, aqui a gente vai trazer um curso, uma conversa, enfim, sobre a possibilidade do registro do auto de arrematação, quanto à eficácia, se ele traz segurança jurídica, enfim. O que ele pode acarretar de bom para o arrematante, do investidor. E eu gostaria de dar a palavra primeiro para o nosso querido George. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente a diretoria aqui dessa casa, a doutora Terezinha, meu amigo também Mandina, que estão aqui à frente da OAB Jabaquara Saúde, também a toda a diretoria aqui do grupo aqui de leilões da OAB Jabaquara, na pessoa do Dr. Rafael Mônaco e da doutora Georgia Rossato. Obrigado pelo convite honroso em estar aqui. Doutora Tatiane também, que muito nos acolheu, né, nas tratativas para a composição desse painel. Meus aqui confriantes, o doutor André, doutor Hilário. E olha só, quando a gente pensa em auto de arrematação, é claro que em nenhum momento, eu acho que nenhum de nós vai falar que é título translativo da propriedade. De fato, não é um título translativo da propriedade. O que vai transferir a propriedade junto ao registro de imóveis vai ser a carta de arrematação. Eu acho que essa premissa é importante. Só que a gente tem que pensar numa situação fática, e aqui outros vão trazer exemplos, de que há uma demora muito grande, muitas vezes, entre a realização do leilão, com a expedição do auto de arrematação pelo leiloeiro público, a assinatura pelo arrematante, pelo leiloeiro, os pagamentos realizados. Já vai demorar um pouco para o juiz, a juíza promover a assinatura. E aí nós vamos ter a abertura de prazo para impugnação 10 dias, até que isso seja certificado, o certificado de curso de prazo haverá mais demoras, e a gente sabe que o leilão judicial ele tende a ter as suas premissas. Agora a gente está na véspera do recesso, né? Tem leilões que vão acontecer até o dia 19, que só vão se desenrolar ano que vem. Né? Então a gente tem essa situação que gera, de uma certa forma, insegurança jurídica na pessoa do arrematante. Quando a gente pensa, primeiro, num patamar da LINDB, né, a gente não estuda muito a LINDB, né? Mas a LINDB ela teve alteração lá em 2018 e foi incluído o artigo 30, que fala que as autoridades devem garantir ou buscar garantir segurança jurídica dos atos que promovem. Então, a gente já tem um comando da LINDB que vai para a segurança jurídica. Quando a gente pensa na criação da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, já no artigo 1º, já também tem um comando de segurança jurídica e eficácia dos atos que devem ser promovidos naquela lei. Opa, então, peraí. Nós já temos uma base muito importante de segurança jurídica dos atos notariais registrais. Esse é um ponto de partida que eu quero desenvolver com vocês. Diante disso, a gente precisa pensar qual a natureza jurídica do auto de arrematação. Quando a gente pensa em natureza jurídica do auto de arrematação, nós temos que pensar que estamos diante, primeiro, de um ato de expropriação forçada, que é o Poder Judiciário que teve a constrição de bens, de alguma forma, para que avaliados fossem levados ao leilão público, através de um leiloeiro. E isso faz com que a gente não tenha uma negociação. Nós não temos um ato de negócio jurídico sendo estabelecido quando pensamos na realização do leilão. Nós temos que o auto de arrematação, ele tem a sua natureza jurídica de um ato jurídico em sentido estrito. Opa, ato jurídico em sentido estrito faz com que a gente tenha como consequência o fato de que a vontade das partes ela é predeterminada pelo que consta na lei. Ou seja, a lei, o Código de Processo Civil, ela traz toda a direção de quais são as consequências jurídicas daquele ato jurídico que foi estabelecido. Então, quando o arrematante manifesta a vontade
em arrematar, dar o seu lance, esse lance é o vitorioso, a vontade dele foi única e exclusivamente para aderir todas as consequências que estão predispostas na lei. E se elas estão predispostas na lei, tudo que vem depois é simplesmente uma decorrência da legislação posta. Então, essa premissa é muito importante porque a vontade das partes ela está sendo substituída pela vontade da lei, a partir do momento que toda a consequência jurídica da arrematação é posta na lei. Como a doutora Tatiane colocou já de início, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, na verdade a sequência lógica é arrematante, leiloeiro e o juiz. Nós vamos ter, claro, e a confirmação dos pagamentos, porque nós temos que ter isso também, nós vamos ter a arrematação se tornada perfeita, acabada e irretratável. Claro que, e olha só, o texto do 903 do Código de Processo Civil, ele vai mais além e é um texto muito incompreendido, porque ele fala, ainda que vierem ser acolhidos, a lei fala em embargos, né? Mas a gente sabe que hoje é chamado de impugnação à arrematação, ou ação autônoma de impugnação à arrematação. E nessa hipótese vai ter o quê? Conversão em perdas e danos. Então, peraí. Então, num primeiro momento, é perfeita, acabada e retratável, pura e simplesmente pela assinatura do auto de arrematação pelos três partícipes: o arrematante, leiloeiro e o juiz. Então, isso já gera por si só consequências jurídicas fantásticas. A irretratabilidade. E aí a gente pode até fazer um comparativo simples com a irretratabilidade estabelecida em compromissos particulares de compra e venda, que gera efeitos interessantíssimos, como tivemos o painel aqui, que participou o grande doutor Durval, o Heitor, falando sobre a adjudicação compulsória. Né? Então, olha só, um instrumento particular que gera pela irretratabilidade efeitos fantásticos. Né? Então, peraí, um auto de arrematação firmado pelo leiloeiro público que é detentor de fé pública do ato que ele promove, nós temos uma força muito maior como uma consequência desse ato jurídico em sentido estrito. Perfeito? Então, esse raciocínio inicial faz com que a gente tenha que fazer o grande questionamento. Pode ou não pode ter o registro do auto de arrematação? Num primeiro momento, eu defendia a averbação do auto de arrematação. Olha só que interessante. Em 2022, nós tivemos uma alteração muito interessante na Lei de Registros Públicos, por conta de uma nova redação do artigo 246 da Lei de Registros Públicos. E lá consta a possibilidade de averbação de qualquer ato que possa, de alguma forma, influir nos direitos que estão do ato registrário. Opa, peraí, o auto de arrematação não transfere a propriedade, premissa que a gente começou. Só que ele não pode vir a gerar a consequência natural, que seria a expedição da carta de arrematação para registro. Então, ele pode, no futuro, vir a ser aquele que vai gerar realmente a transmissão da propriedade pela carta de arrematação, quer seja judicial, quer seja extrajudicial. Então, nesse primeiro momento, quando teve essa alteração do artigo 246 da Lei de Registros Públicos, que as normas gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo agregaram também, faz com que a gente pense na viabilidade da averbação para fins de publicidade. Mas, peraí, só para publicidade? Então, aí a gente vai começar a pensar nas consequências dessa averbação. Só que depois eu comecei a refletir mais e eu tenho, vocês devem conhecer o Marcos Vinícius Kikunaga, né? O Kikunaga ele tem um posicionamento muito incisivo com relação à viabilidade do registro do auto de arrematação, por conta até de pensamento do próprio do Dr. Josué Modesto Passos, não sei se vocês conhecem também, juiz aqui da capital, importantíssimo na área também do direito notarial e registral, e ele, baseado no direito alemão, né, no 883 do Código Alemão, o Fornebung, isso aí alemão já não é comigo, né? Mas estabelece justamente um caminho, porque lá no direito alemão é possível fazer a anotação da arrematação feita. Né? E se a gente pensar na Lei de Registros Públicos, quando ela fala em registro, lá no artigo 167, inciso 1º e as suas alíneas, não usa a palavra carta de arrematação. Usa só o termo arrematação. Espera aí.
Então, o registro da arrematação é possível? Por esse raciocínio todo que eu construí, é um caminho possível de se levar a registro o auto de arrematação. Já vi acontecer? Nunca. A única situação que eu vi acontecer foi por autorização judicial o auto de arrematação ser levado ao Folio Real para dar publicidade. Foi a única situação que eu vi concreta ser realizada. Agora, qual a consequência jurídica do auto de arrematação ser registrado? Primeiro, publicidade. E olha só, eu como leiloeiro, e o grande receio é justamente o quê? A penhora não é obrigatória de ser averbada na matrícula do imóvel, artigo 844 do Código de Processo Civil. Então, se você tem uma situação de não obrigatoriedade dessa averbação da penhora na matrícula do imóvel, você pode ter outros processos que podem gerar leilões sem conhecimento daqueles que têm averbações de constrições na matrícula. Acontece? Acontece. Eu, como leiloeiro público, eu não tenho como saber desses outros processos, porque na matrícula do imóvel não tem a penhora. Porque quando tem, é claro que eu faço uma análise para verificar se houve ou não arrematação. Até recentemente, eu peguei um caso que em 2000, eu fui nomeado agora esse ano, em 2017 tinha sido feita a arrematação na Justiça do Trabalho, e só em dezembro de 2024 tinha sido feito o registro da carta de arrematação. É bem isso mesmo, viu, doutor Rafael? Por conta de impugnações que lá houveram, né? E uma execução condominial ainda por cima, né? Então, no saneamento da execução que eu faço, eu pedi para o juiz, eu opinei para o juiz para que intimasse o arrematante para que se manifeste nos autos tal, e das consequências naturais daquela obrigação própria terreno. Ele veio nos autos falando o seguinte, ó, o edital da trabalhista me exonera dos débitos condominiais. Né? E aí, palco para manga, deixa o juiz decidir esse caso. Bom, mas o que acontece? O fato do auto de arrematação estar na matrícula do imóvel, já publicizada, faz com que, se eu for fazer o leilão de um outro processo que não teve penhora averbada, eventualmente, eu, pela leitura da matrícula, vou falar, peraí, né? O auto de arrematação não impede a realização do leilão porque ele não transferiu a propriedade. Mas eu vou ter a advertência de comunicar aquele processo que gerou a arrematação de que foi feita uma arrematação. E eu vou, claro, antes de fazer o edital do leilão, eu vou analisar aquele processo para verificar se teve ou não aí a consequência da expedição da carta de arrematação ainda não levada a registro, eventualmente. Por quê? Porque isso influencia absurdamente o processo da qual eu fui nomeado para fazer o leilão. Então, já é uma premissa importante que vai constar num eventual edital de leilão também. Perfeito. Efeito erga omnes dessa publicidade. Também temos isso. E numa sequência maior, o que a gente vai poder fazer? Se um outro processo ou uma relação de compra e venda qualquer tiver um título hábil a transferir a propriedade, vamos pensar uma escritura pública de compra e venda, ou eventualmente uma carta de arrematação oriunda de outro processo, na minha forma de ver, não impedirá o registro da transferência de propriedade. A propriedade vai ser transferida pela carta de arrematação de outro processo, ou eventualmente uma escritura de compra e venda, mas aí que vem uma situação importante do direito de sequela. Porque se o auto de arrematação é um ato jurídico, em sentido estrito, deu publicidade, ainda que a carta de arrematação daquele que só levou a registro o auto de arrematação, a carta demore e tenha sido promovida anteriormente uma outra ato de transferência de propriedade, ele vai poder buscar a propriedade para seu nome, até mesmo, não sei se o caminho da edificação compulsória seria realmente o caminho, mas ele vai ter direito realmente de se sobrepor, por quê? Porque o efeito erga omnes daquele auto de arrematação registrado compromete a boa-fé propriamente de quem vier adquirir posteriormente e se submeteu a um risco de ter não levado a efeito a concretização da sua arrematação. Não sei se eu me fiz entender bem, mas um caminho de raciocínio com base na premissa do auto de arrematação e sua natureza jurídica de ato jurídico em sentido estrito e a publicidade própria que é feita erga omnes do registro imobiliário, que, pela lei de 6.015, busca o que? A concentração dos atos. Então, se busca a concentração dos atos, busca segurança jurídica. E aí evita problemáticas que nós temos, que é a jurisprudência atual de quem registra primeiro leva. A primeira carta de arrematação que registra vai ser a transmissão da propriedade de forma pacificada.
Eu queria passar a palavra para o Hilário. Nós conversamos anteriormente, nós até falamos sobre esse comparativo mesmo com o registro do auto de arrematação, com a própria compromisso de compra e venda e até mesmo com a verbação premonitória, que nós tínhamos comentado. Eu queria saber sua opinião. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui na Casa da Cidadania, que é a Casa da Advocacia, da qual eu, infelizmente, não voltarei mais, mesmo depois de aposentado. Mas por quê? Só para dizer isso. Porque eu sempre questionei quando juízes, advogados, tabeliões se aposentam, vão fazer bico na advocacia. A advocacia não é para fazer bico. Né? Então, mesmo eu saindo do tabelionato ou voltando, não volto mais, porque se aposentar, eu acho injusto o juiz sair da magistratura ganhando 40, 80 mil e concorrer com o advogado do dia a dia. Eu concordo 99% com o doutor, mas aquele 1% que é o DNA que decide se é pai ou não é pai, o que acontece? Eu entendo. Ele disse, nunca vi o registro de auto de arrematação. E aí eu sempre devo ir ao bico. Quem já pediu registro de auto de arrematação? Uma vez? Foi negado? Foi negado. Então, temos 100% de... Foi pedido um foi negado, temos 100% que é negado. Isso. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, nós estamos num país e nem o passado é certo. E eu sempre digo isso. Nem o passado é certo. E tem se colocado um problema legislativo que a gente tem, é que a legislação quer vir antes do direito acontecer. Nós sabemos, pelo menos eu estudava a época, que primeiro se acontecia, depois a legislação vinha ocorrendo. Hoje as normas da corregedoria inventam um monte de situação, nem sequer acontecer. Tivemos aqui o doutor Heitor falando sobre o uso capião. As normas de uso capião da corregedoria saiu antes do Código de Processo Civil. Ou seja, nem sabia se o código ia poder entrar em vigor e já tinham opinado como seria o procedimento. Por que eu digo que eu discordo de 1%? Porque eu entendo que o auto de arrematação, ele seria ato de averbação. Justamente porque, tecnicamente, atos de registro são atos que transmitem a propriedade. Quando eu falo ato de registro imobiliário, são atos que transmitem propriedade. Quando eu falo atos de averbação, são atos que, embora tenham efeitos para qualquer transmissão de propriedade ou direito em relação às pessoas, não transmite a propriedade. E como nós estamos unânimes em dizer que o auto de arrematação não é o título correto da transmissão, e aí eu faço uma comparação, trazendo para mim de notas, que o auto de arrematação seria o meu livro de notas, e o traslado da minha escritura seria a carta de arrematação. E eu não posso mandar o meu livro de notas para o registro de imóveis registrar. Então, só por esse fato, que eu acho que é averbação. Hilário, mas isso a lei não fala. Olha, a averbação, como não se transmite propriedade, ela não é números clausos. Ela não é aquilo que está. Já ato de registro, não. Ato de registro A é A, B é B. Se está dentro daquele lá, 167, artigo 167, inciso A da Lei de Registros Públicos, se não tiver ali naquele requisito, eu vou para a averbação. E na averbação ela é um pouco mais maleável, entendeu? Aceita uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dá para se passar. Então eu acho que cabe a nós, e eu acho importante esse simpósio, que é justamente nesse cenário é que nós vamos construir essa visão de mudança da legislação. Aí diz assim, Hilário, vamos dar um exemplo. Regularização fundiária. Regularização fundiária. Aquele que dá o título de posse e fica 5 anos, depois vai dar a propriedade a ele. E a verba, aquela legitimação de posse? Não estou transmitindo a propriedade. Então, eu acho que, utilizando essas situações, nós tivemos, até pouco tempo atrás, não se registrava contrato de promessa de permuta.
E tinha-se um monte de contratos para fazer essa pergunta. Quando falou, pô, está tendo um monte de coisa, eu preciso regulamentar isso. Então, veio a lei e regulamentou. Então, eu acho que se nós passarmos a cutucar os registradores, pedindo a averbação do auto de arrematação, nós podemos mudar isso. Mas isso precisa acontecer. E veja, e a importância da averbação do auto de arrematação é como diz o tempo. Prazo só tem para advogado, não é? Então, um auto de arrematação que diz que tem 10 dias, demora, não é? E outra coisa, ainda que o juiz peça uma carta de arrematação no prazo, tem uma coisa que é a seguinte, ainda que seja título judicial, um título judicial, ele está ao crivo do registrador. Não é porque é um título judicial que o registrador não poderá impedir o registro. Não é? Se o registrador entender que aquele título judicial não está faltando algum requisito, eu fui almoçar com um colega, ele disse que, olha, o registrador não registrou porque a assinatura não estava IPC, WD 40 lá, esses negócios agora, essas assinaturas digitais, PDFA, WD 40, H2O, esse negócio todo que inventaram, que a gente não sabe, a gente manda de novo, volta de novo, aí eu faço PDF do PDF e não vai. Então, você vê, era assinatura do juiz. O registrador, não aceito, pronto. Então, eu acho que a gente precisa tentar jogar isso para pedir a averbação. Porque, veja, se eu posso fazer uma averbação premonitória simplesmente do início da execução, eu não posso averbar uma... Por que eu não posso fazer uma averbação premonitória já do final da execução? Então, me parece uma coisa absurda. Veja, porque antigamente eu não precisava sequer do juiz me autorizar a aceitar. Porque antes, como que era feita a averbação premonitória? Bastava eu distribuir a ação, eu pegava uma certidão do distribuidor e averbava na matrícula a existência de uma ação. Hoje mudou um pouquinho, que eu não entendi, eu acho que é melhor. Eu preciso do juiz dar o CIT. Então, entrei com a ação, o juiz deu o CIT, que aí eu faço a triangularização do processo. O juiz recebeu. Que eu faço eu distribuir, o juiz falar, amigo, você não botou nem nome na sua petição aqui, né? Pode me dar inepto, pode fazer o que ele entender lá. Então, se eu posso lá no começo, por que ao final eu não posso? Então, a minha situação ficaria uma averbação mencionando a existência, justamente por esse direito de sequela que eu busco. Porque, veja, ao fato de eu prenotar, eu tenho um direito, qualquer título que eu prenoto no registro de imóveis, eu já tenho um direito. Que a lei me garante sem eu fazer nada. Depois que eu paguei os R$ 74,75 e dei entrada no papel de pão no registro de imóveis, seja no papel de pão, fala, quer saber, eu vou travar o imóvel dele. Eu pego um papel de pão e dou entrada no registro de imóveis. O registro de imóveis não pode negar. Não se faz análise de escritura ou de título de qualquer um em balcão. Eu sou de notas de registro, me digo assim, cartórios precisam parar de querer analisar o título no balcão. Recebo e depois eu devolvo. Mas eu não posso, não vou dar entrada, está faltando aqui. Todo mundo recebe. Porque o direito de prenotação já me dá o direito de preferência, de travar qualquer ato que venha, falar, opa, primeiro sou eu, cheguei primeiro, né? E se registrar, me dá o tão famoso direito de sequela, que a gente estudou, e às vezes nunca usou, né? O direito de sequela eu falo que é igual o átomo, né? A gente sabe que existe, mas nunca viu. Né? Então, esse direito de sequela me dá, em relação à minha boa-fé, em relação àquele terceiro, que eu posso buscar o meu direito em qualquer lugar que ele esteja. Então, eu acho que a averbação, sim. O registro, não. Essas são umas considerações iniciais. Agradeço a todos. Gente, voltando do almoço, todo mundo aqui. Exercício difícil, talvez a hora mais difícil da tarde para conversar, uma missão. Mas, né, é como se a gente estivesse entrando aqui num carrinho de uma montanha russa. A gente tem que avisar vocês, aqueles alertas que dão quem for cardíaco, quem tiver problema, cuidar. Crianças saiam da sala agora. Nossa.
Porque esse é um problema. Essa discussão aqui, ela veio e ela é muito pertinente por conta de uma dor. Qual que é a dor? A dor é que, justamente, diferentemente do sistema alemão, que é um sistema de registro, que o domínio ele se transfere de forma, né, absoluta, o nosso, ela é sempre relativa, ela é sempre, pode ser obstado qualquer registro, qualquer questão registral e de transferência de propriedade imobiliária. Então, justamente por conta da nossa sistemática, quem aqui assessora arrematante, quem aqui é leiloeiro, quem faz leilão, sabe que esse é um dos maiores pesadelos que a gente tem. Ter um leilão em andamento, que o nosso cliente vai se interessar, e surgir informação de que o imóvel ou foi arrematado ou está em leilão em outro processo. E aí parece uma corrida maluca. Quem vai ganhar essa corrida? Quem vai ficar com o imóvel? E outra coisa, será que o objetivo do leilão judicial é criar essa situação entre pessoas que vêm para arrematar o leilão e resolver uma dor do sistema judicial? Porque quem arremata no leilão judicial resolve o processo. Eu defendo que a arrematação do imóvel no processo judicial é forma de solução de conflito. Por quê? Porque o dinheiro arrecadado com a arrematação que vai poder ser partilhado pelos credores, pelos interessados, e muitas vezes vai ter até saldo para aquele que perdeu a propriedade. Então, todas as discussões, todos os temas aqui são muito relevantes. É uma dor muito grande, é um medo muito grande, é uma insegurança jurídica muito grande. E a gente até conversou e tem exemplos de casos que o imóvel foi arrematado e quando o arrematante finalmente conseguiu a carta de arrematação, o imóvel era de Vilhena, em Rondônia, foi arrematado num processo em São Paulo. Quando expediu-se a carta precatória para fazer a emissão na posse e depois a carta de arrematação para registrar, chegando lá, descobriu-se que havia uma ação de uso capião. Acabei de destravar mais um medo aqui para quem não tinha, né? Abriu uma porta aqui do desespero, né? A porta dos desesperados. Esse é o pior susto que podia aparecer nessa porta. E é isso, porque... E a gente tem uma discussão ao mesmo tempo que juridicamente é muito interessante. Porque se a uso capião é forma originária de aquisição de propriedade, e aí a gente vai discutir se o leilão judicial é ou não forma de aquisição originária de propriedade, e se você lê isso simplesmente pela CTN, pelo Código Tributário Nacional, você vai chegar à conclusão que é originário. Se você ler pelo CPC e se você buscar a interpretação, especialmente já que estamos em São Paulo, da Corregedoria de Registro de Imóveis de São Paulo, ela vai defender que a aquisição é título derivado. Então, qual deve se sobrepor? Olha o problema que foi criado, a situação de insegurança jurídica, para não dizer inúmeros casos de múltiplas arrematações do mesmo imóvel. Então, essa discussão aqui é pertinente por conta da dor. Agora, eu queria só fazer um parênteses. O auto de arrematação não é título de transmissão de propriedade. Porém, já que o pessoal adora levar o Código de Processo Civil para leilões extrajudiciais, que na minha opinião não via se aplicar, o pessoal falando de artigo 686 para falar de leilão de alienação fiduciária, estou vendo de lance civil para alienação fiduciária, vamos fazer o contrário. Vamos fazer a inversão aqui. Já, se pode para um lado, vamos para o outro. A lei de alienação fiduciária, ela fala que a transferência de propriedade de qualquer dos instrumentos previstos na lei dar-se-á por meio de instrumento particular.
Tem uma discussão da corregedoria agora em relação ao instrumento de instituição, que fala que alguns agentes podem, outros não podem, mas digamos que seja um leilão extrajudicial de um agente do financeiro que poderia fazer a transferência. O auto de arrematação é um instrumento particular. Se tem transferência de propriedade ou não, aí a gente vai chegar à conclusão que não. Mas seria, no caso do leilão extrajudicial e o auto de arrematação da alienação fiduciária passível de registro quando se tratar de alienação fiduciária, por ser um instrumento particular? Então, né? Não vou dar resposta. Isso aqui é só para plantar uma sementinha para vocês, para a gente tentar também abrir um pouco o escopo, né, da discussão, repensar um pouco o direito. O doutor Jorge trouxe uma questão muito importante da lei registral, né? Por outro lado, por que não pode ser registro? Porque não tem previsão expressa no artigo e, infelizmente, a nossa lei registral, ela determina que os atos têm que ter previsão expressa para poder ser alvo de registro na matrícula. Então, infelizmente, a gente não consegue uma solução. Agora, você quer saber por que eu tentei registrar um auto de arrematação no processo? Justamente, aí, a gente tem o direito posto, a gente tem a situação posta. Então, cabe a nós fazer o quê? Criar uma estratégia jurídica para lidar com situações de controvérsia. O que você vai fazer? Você sabe que não será possível averbar ou registrar o auto de arrematação. E uma coisa que a gente não comentou aqui na nossa conversa, uma dor muito grande em relação ao auto de arrematação judicial, é que o auto de arrematação ele é assinado pelo arrematante, ele é assinado pelo leiloeiro de forma muito célere. E pelo magistrado. Eu já vi casos que o magistrado demorou mais de 6 meses para assinar o auto de arrematação. E aí começam a aparecer aquelas excrescências jurídicas, né? O cara deposita o débito depois do leilão, depois de assinado pelo leilão, depois de assinado pelo arrematante, mas como não foi assinado pelo juiz, então ele pode remir a dívida. Olha que absurdo jurídico. É falar para quem quer arrematar em leilão judicial, não arremata, isso é roubada, né? É bom que ninguém vai dormir aqui hoje à noite. Quem não... Você vê aqui, o fato do juiz me veio aqui na cabeça. Um cara, assim, do nada. Faz-se o leilão. Olha que coisa louca, como o judiciário é doido, né? O processual é doido também. Faz-se o leilão. O arrematante assina o auto, o leiloeiro assina o auto, vai para o juiz. Eu sou advogado e falo assim, o meu cliente fala assim, Hilário, vamos ganhar tempo. Mas eu estou sem nenhum centavo no bolso. Eu vou ganhar o dinheiro. Eu vou lá e meto uma apelação. Ó, que já decorreu o prazo. O juiz não pode negar aquela minha apelação porque ele não faz um juízo de admissibilidade, ele tem que subir para o tribunal. Olha o dano que eu causei no processo pela demora do caso do juiz. É que aí incumprimento de sentença ou execução, aí é complicado, né? E só para agregar mais valor ainda, vocês não são dessa época, mas o decreto 70/66 permitia que o auto de arrematação fosse título hábil à transferência da propriedade nos leilões extrajudiciais, né? Então, muita gente usou isso na lei de alienação fiduciária. Eu fiz muitos leilões em que o meu auto de arrematação, claro, tinha alguns requisitos mais pormenorizados que eu até não concordava. Por exemplo, testemunha, tinha que ter testemunha no auto de arrematação, sendo que eu tenho fé pública, né, para o ato, mas ele era o título transativo. Então ficava lá, R alguma coisa, por força do auto de arrematação, transferiu a propriedade, né? Claro que nós tivemos a mudança completa, né, a revogação completa do decreto 70/66, que extirpou essa viabilidade, né? Tanto que a lei 14.777, que estabeleceu agora a execução hipotecária extrajudicial,
ela, em vez de dar mais força para o auto de arrematação, ela criou a carta de arrematação a ser expedida pelo oficial de notas, né? Então, assim, você tem uma outra forma, um outro título translativo para o extrajudicial, no caso da hipoteca, né? No caso da execução hipotecária. Então, são detalhes importantes. Só aquele 1% seu, Hilário, eu só ouso discordar em razão de que o texto do artigo 167, inciso 1º, agora eu nunca lembro se é a linha, tá? A linha A, ele fala em arrematação. Ele não fala em carta de arrematação. Esse é o único detalhe. Não significa que eu estou transferindo a propriedade, que isso daí nós somos concordes, né? A gente já está caminhando para o final do nosso painel. Eu queria que cada um falasse de forma bem rápida, se possível, se vocês acham que faz sentido os advogados e os investidores, enfim, iniciarem um certo movimento de tentativa de registro ou de averbação desses autos de arrematação, visando especificamente a segurança jurídica mesmo. Quando eu estava falando de estratégia jurídica, muitas vezes, quando você sabe que existem processos correndo de forma simultânea, e às vezes você sabe, o leilão vai acabar aqui, tem um outro leilão acabando depois de uma semana antes, e como o investidor, o arrematante, vai falar, não, mas arremata aqui, arremata. Em qual processo ele deve arrematar? O que foi primeiro? Não sei, porque vai depender de questões processuais, às vezes um processo está mais redondo que o outro, né? E nem sempre o leiloeiro, os envolvidos vão ter o trabalho de, havendo uma arrematação primeiro em um processo, comunicar no outro, é uma situação complexa. Então, o que pode ser feito o registrador, e aí eu concordo, ele é obrigado a apreciar qualquer título. E esse título, ele tem 30 dias para apreciar o título para dar a exigência. Então, uma forma de você a matrícula seria você dar a entrada no auto de arrematação, pedir o registro dele, ou a averbação, vai voltar com a negativa para cumprir exigência, e você fica nesse ciclo de tentar prenotar esse registro várias vezes de forma indefinida, para impedir até que a carta de arrematação seja expedida e você possa registrá-la na matrícula. A assessoria jurídica nas arrematações é imprescindível de ser evidenciada. Muito embora, quem advoga na área de leilões sabe que a maioria dos clientes que chega vem depois do arremate. Pelo menos quando eu advogava, era isso que acontecia. O cliente ligava e falava, arrematei. Aí eu, por que você não me falou antes? Né? E geralmente tinha pepino porque ele não queria pagar. E essa é a realidade, ele não quer pagar a assessoria anterior ao leilão. Por quê? Ou você vai falar que não dá para arrematar, ou você fala que dá para arrematar e ele não consegue arrematar por conta da disputa, né? Até uma pesquisa da Leilão Imóvel fala que 60%, se eu não me engano, né, Daniel, das arrematações são feitas por pessoas para uso próprio, não é isso? Então, quer dizer, a concorrência nesse setor, ela está realmente acirrada nesses pontos. Por isso que o papel do advogado, da advogada, ganha mais relevo a partir do momento da arrematação, já promover, quando sabido, a comunicação em todos os outros processos que tem leilão em curso, ou próximo de ser evidenciado, e o próximo é o quê? Teve penhora. Né? Ainda que não levada à averbação, porque a pesquisa de vocês é maior do que a pesquisa que eu faço para fazer o edital de leilão. Vocês vão atrás de todo e qualquer processo em nome daquele executado. Eu não. Eu tenho uma concentração dos atos do processo e da matrícula do imóvel. Então, a pesquisa de vocês é muito mais aprofundada e vocês têm esse conhecimento de poder ir atrás e assim que arrematou, não espera nem o juiz assinar o auto, já vai comunicando das arrematações e pedindo a suspensão como terceiro juridicamente interessado. E aí vai mais uma outra questão processual. Intervenção de terceiros, terceiro juridicamente prejudicado, para fins de buscar a suspensão dos outros atos de expropriação. Então, esse seria o caminho mais simples e efetivo antes mesmo de bater no registro imobiliário, né? Para fins de buscar o registro ou a averbação do auto de arrematação. Só que, diferentemente do André, eu vou um pouquinho além para falar o seguinte, em vez de ficar prenotando, provoca por suscitação de dúvida. Vai além.
busque, tudo bem, o juiz corregedor talvez não vá, mas suba para a corregedoria para que isso seja apreciado, porque é o que o Hilário falou, o grande problema, ou um dos grandes problemas que se tem, é a falta de apreciação. A falta de apreciação gera o quê? Desconhecimento, e quem manda, que é a corregedoria, que pode baixar uma norma falando é viável a averbação ou o registro do auto de arrematação. Eles precisam ser provocados para que isso se torne mais pacificado lá, e aí os oficiais de registro tenham uma conduta mais segura para poder fazer esse ato registrar. Eu vou cortar aqui minha pele. Eu acho que a corregedoria é como dar abrigo aos soldados, né? Primeiro dia são o quê? Nós, notários, registradores, a corregedoria, o juiz corregedor nunca passou na frente do cartório. Então, no primeiro dia, eles são hóspedes comedidos, no segundo, são moradores, e no terceiro, estão mandando na gente. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a norma da corregedoria, ela está vinculada, eu, de cartório, estou vinculado a ela. E eu sempre pergunto, o advogado está vinculado à norma da corregedoria? Eu estou vinculado ao Estatuto de Ética da OAB? Não. Então, se a norma de corregedoria é o cartório, então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente dá muito glamour às normas de corregedoria e ela é para o cartório, não é para o usuário. O usuário não tem nada a ver com essa norma. Mas a gente tem que cumprir, eu tenho que cumprir. Tá? Mas respondendo a pergunta da doutora, o que eu acho que a gente precisa, e é isso para a gente refletir, a gente precisa participar não do processo, mas do processo legislativo. Nós advogados, juízes e tal, a gente esquece do processo legislativo. Então, começa a aparecer casos, como prenota, aí suscito a dúvida. Enquanto suscita a dúvida, a prenotação minha está garantida. Ou seja, para aquele caso ali, meu cliente está garantido, não vai haver nenhum outro título entrando na frente dele. Né? E por isso que eu falo, vamos fazendo isso, embora eu discordo às vezes de certas coisas da corregedoria, mas a gente precisa tornar que isso venha a chegar num processo legislativo e que venha essa autorização. Veja, e a gente vai regredir. Olha como a gente está pensando, que lá no decreto, o leiloeiro fazia o auto de arrematação. Ok, vai precisar de requisitos? Sim, vai precisar de requisitos, porque a gente precisa ter, você leiloeiro, vai ter a responsabilidade, passa a ser seu agora. O seguro, o abacaxi que é seu. Então você, quanto mais requisitos você tiver, e você fazer. Para o advogado vai ser bom? Vai. Então, precisa ter. E aí, infelizmente, é lobby, né? Vem o OAB e fala, não, olha, pode arrematação, o advogado precisa assinar, né? Precisa reconhecer a firma, deixa um pouquinho para mim também, entendeu? Põe lá, precisa obrigatório reconhecer a firma por autenticidade. Porque aí tem que dividir o bolo, não adianta. É assim que funciona. Divide o bolo e aí dá tudo certo. Então, acho que a gente precisa ver o processo legislativo. Obrigada. Eu agradeço os meus colegas por abrilhantarem esse painel, que é uma discussão praticamente nova, né? Falar sobre registro ou averbação do auto de arrematação. E eu convido a todos também a ficarem até o último painel, que é um painel onde a gente vai poder tirar dúvidas com perguntas e respostas. Obrigada. Bom, que palestra sensacional.